nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nos encontros passados, nós terminamos, então, a primeira parte do catecismo, a parte que trata da profissão de fé. No primeiro encontro, eu falei que eu iria dividir esses encontros em 4 partes, e a primeira parte é justamente para conhecer a fé, conhecer a nossa fé, conhecer a fé católica, porque eu não amo aquilo que eu não conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Tá? E esse é o caminho, né, para a felicidade, como nós já vimos isso. Vimos no primeiro encontro, isso é muito importante. Tá? Racionalmente a gente chega a essa conclusão, né? Só Deus me preenche, a felicidade está em Deus. Então, primeiro eu preciso conhecer. E se Deus me amou, e eu vejo como Deus me amou, né? Toda a história da salvação, a redenção, né? A morte de Cristo na cruz, e toda a fé de 2000 anos da igreja, Deus me amou. Não só de 2000 anos da igreja, mas também do povo do Antigo Testamento. A aliança antiga e a nova aliança. Agora eu preciso amar de volta. Eu fui amado, agora eu preciso amar, né? Cristo fala aqui, né? Nós temos o Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. São João, capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, essa é a primeira parte. Eu preciso conhecer, nisso consiste, né, a vida eterna, a plenitude, a felicidade. E no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 15, 14 e 15, Cristo fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Se eu amo, se Deus me ama e eu tenho que amar de volta, eu vou amar com obras concretas. E essas obras, elas incluem não só a prática de intimidade, a prática de devoção, de ter contato com Deus, como nós vamos ver na quarta parte, tá? O encontro com Cristo através dos sacramentos, nós vamos ver na terceira parte, chamada A Vida em Cristo, mas também em seguir uma lei moral, seguir os seus mandamentos, como Cristo fala aqui. Essa aqui é a segunda parte que entramos agora, né? Então Cristo fala: se me amares, seguireis os meus mandamentos, né? E que mandamentos? Os mandamentos, eles correspondem à lei moral, tá? Agora, se eu falo lei moral, se é uma lei, quem impôs essa lei, tá? Então, a gente tem a ideia de que lei é algo imposto. Se é uma lei, quem impôs? E outra coisa, se eu sou obrigado a seguir essa lei, como é que fica a questão da minha liberdade? Porque nós falamos, né, o ser humano é livre. Bom, mas se eu tenho que seguir uma lei, eu não sou livre. Eu sou livre ou não sou livre? Então, se eu tenho que seguir uma lei, eu não sou livre. Ou sou livre. Então, qual que é a ideia de liberdade? Porque o catecismo fala, a igreja fala, nós somos livres. Mas e a história da lei moral? Então, quem impôs a lei e como fica a questão da liberdade em relação à lei moral? Vamos responder essas duas questões. E por isso entramos num ponto importante, que é a ética. O que é a ética? Todo mundo fala bastante, todo mundo já ouviu de ética, tá? As pessoas falam: ah, você precisa ter ética, toda profissão precisa ter ética. Mas o que é a ética? A ética, ela é uma disciplina da filosofia, tá? Então é uma matéria da filosofia que indica, né, e lida com o que é moralmente bom, o que é moralmente mal. Resumindo, né, a ética me diz o que é certo, o que é errado, do ponto de vista moral.
Agora, o que é certo, o que é errado? Nós precisamos estudar a ética, toda profissão, toda faculdade tem uma disciplina de ética dentro da sua formação, que todo profissional deve ter ética, né? Mas o que é a ética, né? É o que define o que é bem, o que é bom, o que é mal, do ponto de vista moral. Então, quem define isso? Não é? Quem vai definir o que é moralmente bom, o que é moralmente mal? Isso tem que estar baseado numa verdade. Então, baseado nessa verdade, eu digo se algo é bom ou se algo é mal. Mas quem define esse critério? Quem define essa verdade? Então, por exemplo, existem vários exemplos de quem pode definir isso. Será que isso é a melhor coisa? Né? Vamos citar alguns exemplos. Dentro de um organizador de um curso, por exemplo, ele vai definir quantas faltas você pode ter para que você tenha, né, a sua certificação que você participou daquele curso. Então, ele definiu um número, né, de faltas. Por exemplo, o governo ele define algumas verdades. Por exemplo, é, o farol, né? A luz vermelha do semáforo você tem que parar, a luz verde você pode seguir. Né? A igreja define alguma verdade no sentido de o católico tem que ir na missa todo domingo. Né? Poderia definir 2 vezes por semana? Definiu todo domingo, 1 vez por semana. Né? Ou Deus define uma verdade, é pecado roubar. O roubo é um pecado. E algumas pessoas falam que até o próprio indivíduo define a sua verdade. E a gente ouve aquela clássica frase: cada um tem a sua verdade. Então você tem que respeitar a minha verdade, porque a minha verdade é diferente da sua, cada um tem a sua verdade. Então você respeita a minha, eu respeito a sua, e cada um tem a sua verdade. Então eu dei vários exemplos de quem define a verdade, mas quem está certo? Então, se a verdade ela é definida arbitrariamente por uma figura de autoridade, quem está certo? Poderia ser definido de uma outra forma? Então, várias correntes filosóficas se debruçaram sobre a questão e tentaram definir isso. Tá? E eu vou falar um pouquinho dessas correntes de uma forma muito resumida. Para quem se interessar, tem 2 vídeos no meu canal falando sobre a verdade, no canal Alberto S. Júnior, lá do YouTube. Um vídeo de quase 40 minutos falando sobre essas correntes, tá? E outro vídeo, mais 40 minutos, falando sobre a posição da igreja, o que a igreja diz sobre a verdade. Então nós temos aí quase 1 hora e meia, né? Eu vou resumir aqui em alguns minutos, não dá para ficar falando muito disso aqui, mas lá está um pouco mais aprofundado. Então, várias correntes se debruçaram quanto a isso, e o que eu vou falar agora não é a fé da igreja. Então, o que eu vou falar agora são posições em relação à verdade que a igreja não concorda, mas que está no mundo, que estão no mundo. E as pessoas repetem isso achando que são super modernas, achando que estão no suprassumo do conhecimento, quando na verdade estão retomando frases de muitos séculos atrás. Tá? Uma das teorias aqui sobre a verdade que as pessoas acham que estão super na moda tem mais de 200 anos. Tá? Então vamos lá, quais são essas correntes que não são a fé da igreja? Primeiro, os céticos. Os céticos, eles acham que não é possível chegar à verdade. E o ceticismo ele começou lá na Grécia Antiga, tá? Séculos antes de Cristo. Então, muitos filósofos céticos diziam não é possível chegar à verdade. E hoje muitas pessoas repetem isso. Não, a verdade não é possível chegar a ela, é impossível ter certeza de alguma coisa. Então, a gente ouve isso por aí. Isso é uma postura cética. Uma outra corrente filosófica são os nominalistas. Os nominalistas começaram lá com Guilherme de Ockham, na Idade Média, tá? Onde essa corrente diz que nós não chegamos a conhecer o que as coisas são. Nós apenas damos nomes para as coisas, né? Então as coisas foram criadas por Deus. Guilherme de Ockham era um religioso, um monge, e as coisas foram criadas por Deus e nós damos nomes para essas coisas que foram criadas por Deus. Nós não chegamos intrinsecamente ao que a coisa é. Com René Descartes, nós chegamos aos racionalistas, né? Os racionalistas, né? Aquela famosa frase de René Descartes: penso, logo existo, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, onde a verdade ela está no meu raciocínio. O que eu penso é a verdade.
Então, percebe como a gente já está se aproximando do que as pessoas dizem. Então, a verdade está na minha cabeça. O que eu penso é a verdade. Então, se cada um pensa diferente, cada um tem a sua verdade. Os empiristas, diversos filósofos empiristas, diziam que a verdade não está no raciocínio, que pode se enganar, mas nas sensações. Aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu experimento, essa é a verdade, aquilo que eu sinto. Né? Então, de novo, repito, todas essas correntes em relação à verdade não são a fé da igreja. Chegamos numa corrente muito difundida hoje, né, que é o idealismo. Tá? O idealismo ele começa com o filósofo famosíssimo Immanuel Kant, tá? E tem o seu ápice com Hegel. Tá? E o idealismo é a verdade, ela é o que nós vemos, né? A realidade que nós vemos e tocamos é uma impressão das coisas. Então a verdade está nas ideias que fazemos das coisas. Por isso o idealismo, né? A minha ideia sobre o mundo é a verdade. Tá? E, de novo, isso cai no relativismo de que cada um tem a sua verdade, que cada um vai ter a sua ideia sobre o mundo. Né? Desse idealismo misturado com o ateísmo de Feuerbach, um outro filósofo, nós chegamos ao marxismo. Então, Karl Marx, tá? Pega aí o idealismo de Hegel, pega o ateísmo de Feuerbach e temos aí o comunismo, desculpa, né, o marxismo, da onde vai derivar o comunismo, o socialismo, né, do marxismo do filósofo conhecido Karl Marx. Então, para os marxistas, não existe uma verdade objetiva. Né? A verdade, ela está na cabeça das pessoas e aí entra também o critério econômico que as condições de produção, a infraestrutura econômica é que determina e que move a história. Tá? E hoje nós temos essas correntes bem difundidas. Tá? Em relação ao marxismo, né, nós ainda vamos falar sobre o marxismo, sobre o comunismo, o socialismo, quando falarmos de economia, mais para frente, mas ele entrou também na igreja como uma heresia, tá? Não é a fé da igreja, mas a gente viu, a gente passou nos encontros várias heresias que passaram pela história da igreja, e o marxismo também ele entra na igreja através de uma heresia que é a teologia da libertação. Então, qual que é o problema do marxismo? Qual que é o problema e do que deriva dele, comunismo, socialismo, etc. Primeiro é o relativismo, porque a verdade está na sua cabeça. E segundo é o ateísmo, né? Então, o marxismo é uma filosofia relativista e ateia. Tá? E assim, né, os seus filhos, o socialismo, o comunismo e etc. Tá? Por isso vai contra a fé da igreja. E a heresia que surge na história da igreja, no século XX, aqui na América Latina principalmente, é a teologia da libertação. Tá? Existe uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi assinada pelo seu prefeito em 1984, dia 6 de agosto de 1984, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em 1984, era o cardeal Joseph Ratzinger. Então, Joseph Ratzinger era o prefeito, depois se tornou o Papa Bento XVI, né? Então, essa instrução assinada pelo prefeito cardeal Joseph Ratzinger na época e aprovada pelo Papa São João Paulo II. Essa instrução é instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Tá? Então, onde ele fala sobre a teologia da libertação, que é essa entrada do marxismo na história da igreja como uma heresia. E a instrução fala aqui, ó, o ateísmo e a negação da pessoa humana, da sua liberdade e de seus direitos encontram-se no centro da concepção marxista. Esta contém, de fato, erros que ameaçam diretamente as verdades da fé sobre o destino eterno das pessoas. Então, é uma heresia perigosa que ameaça o destino eterno das pessoas e que vão contra a fé. Então, o marxismo, o socialismo, o comunismo e a teologia da libertação que bebe dessa filosofia vai contra a fé. Tá? E aí ele continua, né, sobre alguns aspectos. Fala que a teologia da libertação ela busca reduzir o evangelho da salvação ao evangelho terrestre. Então nós falamos no encontro passado, nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem apenas. Tá? Nós estamos passando apenas uma noite e numa pousada ruim, né? Como eu falei no encontro passado.
O nosso mundo é a vida eterna. Nós estamos caminhando para o nosso destino, para onde nós fomos feitos. Então, nós não podemos trazer o evangelho de Cristo e reduzi-lo aqui ao aspecto terrestre. É lógico que nós temos que influenciar o mundo, nós temos que mudar o mundo, nós temos, né, que tornar o mundo mais justo e melhor. Mas o evangelho não se reduz apenas aqui, e sim estamos caminhando para a vida eterna, que é a nossa vida. Então, o cardeal, né, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, na época era só o cardeal, fala também: atenção para os grandes desvios que algumas teologias da libertação fazem, né? E esse desvio que eu estou falando. E o cardeal, ele fala que a teologia da libertação, ela não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente, mas ela é uma subversão radical do cristianismo. Então, a teologia da libertação, ela muda totalmente o cristianismo. Tá? Eles propagam e falam que a teologia da libertação é a opção pelos pobres. E isso parece uma frase bonita e importante, só que não é bem assim. Claro que nós temos que cuidar das pessoas mais necessitadas. É claro que nós devemos prestar assistência. É claro que nós devemos combater as desigualdades. É lógico. Tá? A Igreja Católica é a instituição, se eu for olhar apenas instituições humanas, não considerando o aspecto divino da igreja, mas pegar todas as instituições humanas e ONGs e associações, etc., a Igreja Católica é a que mais faz caridade no mundo. Então é só pegar o número de hospitais, creches, asilos, o que a igreja faz de assistência supera em muito, em termos de números, do que qualquer outra instituição faz. Tá? E o católico que não presta assistência ao seu irmão necessitado, o católico que não administra os seus bens e compartilha daquilo que tem, não é um verdadeiro católico. Mas o evangelho não se reduz a isso. Fazer a opção pelos pobres não significa que eu não devo ter também uma preocupação com a minha vida espiritual e o meu destino eterno, assim como o do meu irmão. Então, não é só levar o pão, mas também levar a palavra. Né? Como a Escritura diz, nem só de pão vive o homem. Então, é uma distorção que as pessoas veem um aspecto positivo de assistência, mas fica só nisso. E isso vai contra a fé católica. Lembrando que na base de tudo isso está o quê? O ateísmo e o relativismo. Tá? São Paulo VI, Papa São Paulo VI, diz aqui, né? Confessamos igualmente que o reino de Deus, começado aqui na terra, na Igreja de Cristo, não é desse mundo. Então, nós devemos ajudar o irmão, devemos cuidar desse mundo, mas com os olhos no céu. Nós estamos aqui apenas de passagem, tá? E, de novo, repito, não esquecer que a base do marxismo é o ateísmo e o relativismo. Então, se eu pegar todas essas teorias, voltando agora, fechando parênteses da teologia da libertação, se eu pegar todas essas teorias filosóficas que eu falei, que não são fé da igreja, o ceticismo, o nominalismo, o empirismo, o racionalismo, o idealismo, o marxismo, se eu pegar tudo isso, se eu espremer, o que sai daí? Sai relativismo. Sai que a verdade é relativa, sai que cada um tem a sua verdade, sai que a verdade não é objetiva. Por isso que isso não é a fé da igreja. E se nós perguntarmos por aí, o que a maioria das pessoas falam, inclusive bons católicos, sem conhecimento, falam: a verdade é relativa, cada um tem sua verdade, você tem que entender que a minha verdade é diferente da sua. Gente, olha o perigo. Vamos parar e pensar no perigo disso. Se cada um tem a sua verdade, se a verdade é relativa e a ética baseia-se numa verdade, então a ética é relativa. Porque se a verdade é relativa, o que é bom, o que é mal também é relativo. E aí eu preciso de uma figura de autoridade para definir o que é bom, o que é mal. Alguém vai ter que dizer para mim o que eu faço. Se o que eu faço é bom, se o que eu faço é mal. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. Por exemplo, se eu tenho uma ética baseada em Deus, como no nominalismo, eu entendo que os 10 mandamentos foram feitos arbitrariamente por Deus. Então Deus um dia parou e falou: deixa eu ver o que eu vou. Vou fazer uma listinha de 10 coisas aqui para o pessoal lá embaixo.
Vamos colocar aqui, ó, não roubar. Coloca aí na lista, não roubar. E ele colocou lá o mandamento não roubar. Mas porque ele quis assim. Mas e se ele não colocasse? Se ele não colocasse, significa que eu podia roubar à vontade. Né? Mas Deus colocou não roubar, então agora eu vou ter que ser uma pessoa honesta. Porque Deus colocou, cortou o meu barato. Porque senão eu não precisava ficar preocupado. Eu podia passar a perna em todo mundo, eu podia desviar dinheiro, eu podia. Mas como Deus proibiu, eu vou ter que cumprir. É isso que o nome Leis fala. Isso não é a fé da igreja, repito. Tá? Não é uma arbitrariedade divina. Se eu pegar o racionalismo, que a verdade está na razão, eu tenho uma moral provisória. Uma moral de acordo com o tempo e de acordo com o lugar. Que é o que muita gente fala. A ética, ela varia com o tempo e com o lugar. E isso também é perigosíssimo. Por exemplo, pega a questão da escravidão. A escravidão, se a gente voltar lá para a Grécia Antiga, para Roma Antiga, eu voltar lá para a história antiga, a pessoa se tornava escrava quando ela era prisioneira de guerra. Podia até ser do mesmo povo, podia ser, não é? Povos irmãos. Mas, se eu conquistasse aquele povo, os conquistados seriam meus escravos. Mais para frente, com o passar da história, a escravidão era justificada por exemplo, dívidas. Então, podia até ser um cidadão do meu povo, mas se ele está me devendo algo, ele se torna meu escravo. Mais para frente a gente chega na parte terrível aí, né? Isso inclui o Brasil Império, que a base da economia era a escravidão baseada por questões raciais, baseada por questões, né, da cor da pele. Então eu tenho escravos porque são povos de raças que eu subjugo. E isso, ok, é ético, isso é moral para a época, você pode dizer com esse pensamento. Hoje a escravidão, ela é algo totalmente absurdo, né? Infelizmente ainda existe trabalho escravo, né? Ainda existe a questão, várias outras questões, mas que são combatidas, né? Você não tem ninguém defendendo a escravidão nesse sentido, uma pessoa em sã consciência. Mas por quê? Porque a moral foi mudando. Se a moral foi mudando, significa que amanhã a escravidão pode voltar pelo critério que as pessoas definirem. Então, por exemplo, amanhã, ó, já foi por conquista de guerra, já foi por economia, já foi por questão racial, então hoje é imoral. Amanhã as pessoas falam assim, então vamos decidir que as pessoas podem ser escravos, e a gente vai colocar aqui a questão de altura, por exemplo. Então, quem tem abaixo de 1,60 m vai ser escravo. Coitado de quem tem menos de 1,60 m, né? Que agora vai virar tudo escravo quem tiver menos de 1,60 m. Pode voltar, mas porque se a ética muda, se uma coisa era moral e passa a não ser, ela pode voltar a ser moral. Olha só que coisa absurda. Então, a escravidão, ela nunca foi algo ético. Ela nunca foi algo moral. Ela era permitida porque os povos entendiam assim, mas entendiam de uma forma errada. Então, eu não posso dizer que a ética muda, né? Porque isso é absurdo e eu corro o risco de voltar a absurdos, né? Então, se eu tenho a verdade relativa, eu justifico qualquer coisa nesse sentido. Os empiristas, o que dizem que a verdade está nas sensações, isso beira muito a um utilitarismo, a uma ética utilitarista, onde é moral e é bom aquilo que é bom para mim. E nisso eu também posso justificar absurdos, né? Por exemplo, a gente pega as experiências médicas que foram feitas pelos nazistas. Então, existiam médicos nazistas que faziam experiências com crianças, que faziam experiências com mulheres grávidas, que faziam experiências com o povo judeu. Por quê? Porque consideravam que o povo judeu era um povo inferior. E para eles essa era uma verdade. Né? Então, se a verdade é relativa, para eles essa era a verdade e eles faziam experiências médicas. E essas experiências médicas eles buscavam o conhecimento. Então, se eu quero saber quanto tempo as minhas tropas elas vão resistir ao frio, ao inverno russo, eu vou colocar judeus numa piscina congelada e vou ver quanto tempo o povo resiste. E eu estou fazendo uma experiência buscando o bem dos meus soldados. Mas isso é algo absurdo. Mas segundo uma ética utilitarista, para eles isso se justificava.
Percebam como o relativismo é algo totalmente perigoso. E hoje tem muita gente que ainda fala, né? Ah, vamos fazer experiências com embriões porque a gente vai buscar a cura de doenças. Pensando na cura de doenças, eu vou fazer experiência com embriões. Gente, você está fazendo experiências com vidas. Tá? Os nazistas também faziam isso, faziam experiências buscando curas de doenças, buscando resolução de problemas médicos, mas à custa de vidas, vidas humanas. Então, as pessoas ainda caem no mesmo erro. Embora a gente saiba que o nazismo é uma coisa absurda e que a gente tem que tomar muito cuidado para nunca mais voltar a algo semelhante, as pessoas, com essa verdade relativa, seguem os mesmos princípios da parte ética, de coisas, de questões de absurdos. Né? E até que chegamos ao idealismo de Hegel, com isso o marxismo de Karl Marx, que a verdade é totalmente relativa. E se a verdade é relativa, eu justifico esse tipo de absurdo. Né? Então, a dignidade da mulher. A mulher, ela tem dignidade igual ou inferior ao homem? Né? Ela pode ser subjugada, ela pode ser maltratada, ela pode ser considerada como inferior e ser submissa. Se você tem um pensamento idealista, um pensamento relativista, que todas as correntes trazem, você pode ter lugares no mundo onde isso é verdade e lugares onde isso não é. Mas perceba como isso é um absurdo. Porque onde está a verdade? A verdade está no que decidirem. Então, tem lugares que a mulher é inferior ao homem, tem lugares que a mulher é igual ao homem. Então, aqui no Brasil, segundo a lei, homem e mulher são igual. Em outros países, segundo a lei vigente no país, a mulher é inferior ao homem. E está tudo bem, isso é o certo. Então, essa não é a fé da igreja. Esse relativismo não é a fé da igreja. Tá? Porque nós justificamos coisas absurdas, como, por exemplo, né, a questão do nazismo, a questão da escravidão, a questão da exploração das mulheres. Porque se a verdade é relativa para aquele povo, para aquele costume, para aquela época, para aquele lugar, então, ok. Isso não é a fé da igreja. Tá? Mesmo as pessoas que falam, até voltando à questão da escravidão, que falam, é que a igreja apoia a escravidão. Negativo. Tá? Existem várias bulas papais, vários documentos falando sobre a dignidade dos povos. Tá? Nenhum documento apoiando a questão da escravidão. Então, a escravidão sempre foi um absurdo moral, o nazismo sempre foi um absurdo moral, tá? Você falar que a mulher ela não tem uma dignidade igual ao homem sempre é e sempre foi e sempre vai ser um absurdo moral, porque a verdade não é relativa. Então, essas correntes elas são perigosas, porque eu preciso de uma força externa, eu preciso de alguém que me fale o que eu devo fazer. Se eu sigo a fé da igreja, eu sigo porque a igreja me manda fazer isso. Não é. A igreja ela não manda de uma forma arbitrária. Mas tudo bem, se a igreja está me falando, eu tenho a fé que a igreja é minha mãe. Mas existe uma razão pelo que a igreja fala. Se o Estado fala algo, tudo bem, eu vou confiar no Estado porque é o Estado. Mas tem que ter uma razão baseada nisso. Porque se eu pego um governante maluco, né? Então você pega por que os alemães permitiram que se fizessem os absurdos do Holocausto? Porque tinha alguém à frente dos alemães que conseguiu manipular todo o povo, que tinha uma inteligência que usou para o mal e que manipulou todo o povo. No caso, estou falando aqui do Adolf Hitler. Então, Hitler, como o principal, né, como o chefe do Estado, querendo implantar o Terceiro Reich, dava suas normas morais totalmente absurdas a ponto de causar o que causou. Então, se eu tenho um governante desse nível, eu vou seguir esse cara? Então, isso, né? A verdade ela não pode ser relativa e não pode simplesmente partir da cabeça de alguém, porque esse alguém pode ser totalmente deturpado, como eu estou falando aqui. Como vários exemplos que eu dei. Então, a verdade ela não é relativa. A igreja não concorda com essas doutrinas, a igreja não concorda com essas correntes filosóficas, a verdade ela não é relativa. Tá? E nós temos aqui, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. São João, capítulo 8, versículo 32, onde Cristo fala: Conhecereis a verdade vos libertará. Então, existe uma verdade.
E você deve conhecer qual é a verdade. E essa verdade vai te tornar livre. E a gente vai falar a questão da liberdade. Então, existe uma verdade. E aonde está essa verdade? O que é a verdade? Pilatos pergunta a Nosso Senhor, o que é a verdade? Só que Pilatos não estava interessado em saber, porque logo deu as costas para Cristo, né? São Tomás de Aquino, grande doutor angélico, diz aqui na Suma Teológica, né? A verdade é a adequação da coisa com o intelecto. Isso é o que diz São Tomás na Suma Teológica. A verdade é a adequação da coisa com o intelecto. Veritas est adequatio rei et intellectus. A verdade é a adequação da coisa com o intelecto. Então, vamos explicar essa frase de São Tomás de Aquino. As coisas, elas existem em si. As pessoas, os objetos, as coisas, elas existem. E elas têm uma realidade. Tá? Elas têm uma realidade em si. E eu chego até a verdade quando a minha inteligência se adequa à realidade da coisa. Quando a minha inteligência não só conhece através dos sentidos, buscando as características, não só através da razão, onde eu raciocino e formo juízos, mas quando eu formo a impressão, né, quando eu tenho a impressão real do que aquela coisa é em si. Então, como eu falei, né, vamos pegar o exemplo da dignidade humana. A mulher, ela tem uma dignidade inferior ao homem ou igual? Porque povos, sejam em locais diferentes ou em tempos diferentes, consideravam a mulher com uma dignidade inferior. E povos atuais, né, talvez não em todos os lugares do mundo, mas consideram, né, a dignidade da mulher como a do homem. Quem está certo? Hã? Porque se isso é só uma questão relativa, então isso vai mudando e todo mundo está certo. Não, né? Então, eu vou e estudo a dignidade humana. E eu entendo o que é o ser humano. E a gente vai ver isso num outro encontro. E eu entendo o que é o homem e eu entendo o que é a mulher. E eu entendo que homem e mulher são iguais do ponto de vista da natureza. Que ser homem ou ser mulher não difere a natureza humana e não difere a dignidade. Por isso, homem e mulher são iguais, né? E devem ser tratados como tais. Então, eu entendi a verdade e tudo que for contrário a isso sempre foi imoral. Quando eu estudo a dignidade humana, eu entendo que não existe nenhuma característica, seja qual for, que difere essa dignidade. Então, a escravidão, ela nunca se sustenta. Então, a escravidão, por mais que ela tenha sido aceita em épocas e histórias antigas, ela sempre foi imoral. E nunca pode retornar porque ela sempre será imoral. Né? O nazismo sempre foi, sempre será um absurdo, porque fere a dignidade humana. Então eu chego a essa verdade, independente do que as pessoas pensem, independente do que as pessoas acham. Porque aquele que tem por princípios que a mulher tem uma dignidade inferior, ele acha que ele está na verdade. O soldado nazista, ele acha que ele está na verdade fazendo o que ele está fazendo com o povo judeu. Tá? Aquele que apoia o trabalho escravo, algum tipo de escravidão, acha que está na verdade por causa disso. Mas isso é errado. E sempre vai ser errado. Porque a verdade, ela é a adequação da inteligência à coisa. E eu entendo o que é a dignidade humana. Essa é a fé da igreja. Então, quando surgem figuras de autoridade que definem verdades, se essa verdade não estiver em adequação do que aquilo é, eu não posso seguir. Mas se tiver, ok. Então, por exemplo, eu estou num grupo de fazendo um curso e a pessoa define quantas faltas eu posso ter num curso. Lógico, porque isso está baseado na quantidade mínima de aproveitamento do curso. O governo diz que o farol vermelho eu tenho que parar, que o verde eu posso andar. Tá bom, porque existe uma verdade baseada na organização do trânsito. A cor é o de menos. Podia ser azul e laranja. Ó, azul é para parar, laranja é para andar. Podia, tanto faz se é verde, amarelo, azul, roxo, tanto faz. Mas a verdade já tá, eu preciso organizar o trânsito. Né? Quando a igreja fala o católico tem que ir na missa todo domingo, porque isso é o mínimo de culto que eu tenho que prestar a Deus. O mínimo, para passar com média 6. Tá? Não é uma coisa arbitrária. Quando nos 10 mandamentos está lá não roubar, não é porque Deus quis colocar isso lá. E se não tivesse eu poderia roubar. Não, porque o roubo, ele fere a dignidade humana.
Hã? Então, eu, quando falo a minha verdade é diferente da sua, eu estou me colocando como criador. E não sou eu que criei o mundo, não sou eu que define a natureza das coisas. Como é que eu posso determinar o que é a verdade? A verdade, ela existe por si. O ser humano é alguém em si e cabe a mim conhecer a dignidade. Então, gente, o relativismo não é a fé da igreja. E todas essas doutrinas, nominalismo, empirismo, racionalismo, marxismo, idealismo e todos esses ismos não são a fé da igreja. Porque a verdade não é relativa. A verdade, ela é uma só. E a igreja, ela sempre foi perseguida, ela é perseguida e sempre vai ser perseguida porque é das poucas que falam a verdade não é relativa. Busque a verdade, como Cristo fala, busque a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a fé da igreja. Tá? O ser humano, ele tem uma dignidade em si que não pode ser ferida. E características, qualquer que seja, não diferem um ser humano do outro do ponto de vista da dignidade. Isso a igreja sempre pregou e sempre vai pregar. Então, a lei moral é algo intrínseco relacionado com o ser humano, com a natureza humana. Então, o que é o ser humano? O Catecismo fala aqui no ponto 1703. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Desde a sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. Então, o ser humano é alguém que tem alma espiritual, assim como os seres espirituais, nós somos uma criatura mista, eu já falei isso antes, né? Material e espiritual, e imortal, nossa alma não morre. E Deus quis por si mesmo, né? Deus quis por si mesma essa criatura que somos nós. Tá? Então, na nossa natureza está escrita a lei moral. Quando eu falo de seguir a lei moral, é porque essa lei moral está escrita na nossa natureza. Se eu for agora para o ponto 1954, 1954, a lei natural se acha escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana ordenando a fazer o bem e proibindo pecar. Mas essa prescrição da razão não poderia ter força de lei se não fosse a voz e o intérprete de uma razão mais alta, a qual nosso espírito e nossa liberdade deve submeter-se. Então, a lei moral, ela está escrita na alma de cada um de nós, ela corresponde à nossa natureza, colocada ali por Deus, porque Deus nos fez assim, né? É, isso faz parte da nossa natureza. Só Deus pode nos satisfazer porque nós fomos feitos assim. Né? Vou continuar lendo aqui o ponto 1718. 1718. Sobre o desejo de felicidade. O desejo de felicidade é de origem divina. Deus colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para si, pois só ele pode satisfazê-lo. Então, gente, não adianta. Só Deus pode te trazer a felicidade. Porque isso está escrito, isso faz parte da sua natureza. Né? E aí, Santo Agostinho fala: todos certamente queremos viver felizes, e não existe no gênero humano pessoa que não concorde com essa proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, a gente já viu isso, todo mundo quer ser feliz. E continua Santo Agostinho em outra obra. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada. Fazei que vos procure para que a minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma e minha alma vive de vós. Então, só Deus satisfaz. São Tomás de Aquino fala, só Deus satisfaz. Essa é uma frase de São Tomás de Aquino também. Então, não adianta eu querer ser feliz de outros meios. Eu posso buscar felicidade no dinheiro, eu posso buscar felicidade no sexo, eu posso buscar felicidade na bebida, eu posso buscar felicidade nas drogas, eu posso buscar felicidade aonde quer que seja. Eu não vou encontrar. Porque só Deus satisfaz, isso faz parte da nossa natureza. Tá? Nós vimos no encontro passado sobre os novíssimos, e eu já falei aqui, né? Nossa vida é a próxima, e nós caminhamos em direção ao céu, e nós buscamos, né, essa felicidade eterna. Agora, o católico, ele não olha só para o céu, nós também queremos ser felizes aqui. E a única forma de ser feliz aqui é seguindo a lei moral, é seguindo os mandamentos, é amando a Deus. Não tem como ser feliz de outra forma. Vamos pensar aqui, para ficar bem claro isso, deixa eu dar um exemplo meio absurdo, né? Todo mundo conhece a passagem do Evangelho
que São Pedro pergunta a Cristo, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Né? 7 vezes 7? Quantas vezes perdoar? 7 vezes? Né? E Cristo dá aquela resposta, não digo 7, mas 70 vezes 7, né? Ou seja, um número infinito. Vamos supor que Pedro perguntasse para Cristo, né? Como Pedro perguntou, Senhor, devo perdoar 7 vezes? E aí Cristo fala, isso, Pedro, você está certo. Você deve perdoar apenas o seu irmão apenas 7 vezes. Vamos supor que Cristo falasse isso. E por isso que a igreja e Deus só perdoará os seus pecados graves por 7 vezes. Vamos supor, né? E aí, isso já seria algo espantoso da misericórdia divina, né? Porque eu posso ofender a Deus gravemente através do pecado mortal e através da confissão eu sou totalmente perdoado. E Deus me coloca com um limite de 7 vezes, vamos imaginar, já seria algo absurdo, né? Imagina infinitas vezes que eu posso recorrer ao sacramento da confissão. Mas imagina que você só poderia ser perdoado 7 vezes, porque uma ofensa a Deus grave é uma ofensa à majestade divina. Chegou lá, você já lá confessou só 7 vezes, acabou. Acabou, não tem mais perdão para você. Você já está condenado ao inferno, acabou. Meu amigo, você gastou seu sétimo vale, agora daqui é rampa para baixo para você. Não adianta você fazer que já está condenado ao inferno. Mesmo que a gente tivesse essa certeza, tô falando aqui um absurdo, tá? Que olha, acabou dessa vida, eu vou pro inferno porque já não tem mais perdão. Mesmo assim, eu quisesse aproveitar esse restinho de vida que eu tenho e de ser feliz, a única forma de ser feliz aqui seria amar a Deus, seria seguir os mandamentos. A única coisa que me satisfaria aqui. Então eu não estou só olhando para o céu. Eu não quero só ser uma pessoa boa e seguir os mandamentos porque eu quero ir para o céu. Também, tá? Mas eu quero ser feliz aqui. E eu só vou ser feliz aqui porque eu tenho na minha natureza escrito que eu só sou feliz se eu amar a Deus. Então a lei moral está escrita na minha natureza, porque eu fui feito assim, né? Eu sou dessa forma, né? Então você pega um outro exemplo aqui bobinho, né? Mas isso fica claro, né? Se eu compro lá um liquidificador e compro um liquidificador que é 220 volts, né? Ele é feito para funcionar numa voltagem 220 volts, né? Ou, né, para dar um exemplo mais, outro exemplo, seria 110. Ele é 110, sei lá, 110 volts. Ele é feito para funcionar em 110 volts. O que acontece se eu ligar o liquidificador no 220? Ele vai queimar. Porque a natureza dele não suporta essa voltagem. Então ele é 110. Se eu ligar no 220, vai queimar. Agora, por que eu não posso ligar no 220? Porque está escrito no manual que ele é 110. Então, o manual é uma lei de regras que eu não posso transgredir. Não, o manual está escrito lá porque ele é 110. E não que você está proibido de ligar no 220, porque o manual está lá escrito: não poderás ligar o seu liquidificador no 220. Senão, de castigo, eu vou queimar o seu liquidificador porque você infringiu a lei do liquidificador. Não! Então, os 10 mandamentos não é uma lista de proibição, um manual de instruções que foi feito de forma arbitrária e se você não cumprir, você vai ser castigado. A sua natureza é 110, meu filho. Se você ligar no 220, vai queimar. É simples assim, tá? Não é que o pessoal da fábrica sentou lá e falou: vamos decidir o que a gente vai escrever no manual. Ah, põe 110 aí. Ah, mas se o povo ligar no 220, aí a gente põe uma maldição que a gente queima o liquidificador deles. Não, não é. A engenharia elétrica, a questão elétrica do liquidificador é que ele é 110. Então, nossa alma funciona de uma forma. E a lei moral é o que a nossa alma é. Não é que foi definida arbitrariamente, tá? Então, vamos lá de novo. A gente está lendo bastante o catecismo no ponto 2070, né? 2070. Os 10 mandamentos pertencem à revelação de Deus, ao mesmo tempo ensina-nos a verdade, a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. O Decálogo, os 10 mandamentos, contém uma expressão privilegiada da lei natural. Então é isso, os 10 mandamentos não são uma lista que alguém escreveu. Que Deus começou a dialogar lá com Moisés e falou: e aí, Moisés, o que a gente escreve aqui pro pessoal lá embaixo? Não!
mas estão de acordo com a nossa natureza. E nós somos assim. Tanto é que poderíamos chegar a eles pela razão. Olha o que o catecismo diz aqui. Embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural. A humanidade pecadora tinha necessidade dessa revelação. E aí nós falamos uma frase aqui de São Boaventura, o que diz São Boaventura? Uma explicação completa dos mandamentos do Decálogo se tornou necessária no estado de pecado por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade. Então, a lei moral, os 10 mandamentos estão de acordo com a nossa natureza. Nós poderíamos chegar a eles através da razão, mas daria muito trabalho. E se vocês lembram lá do nosso encontro sobre o pecado original, nós ficamos mais burros, mais tapados, né? Por causa do pecado original. Então, a inteligência se obscureceu, a vontade se desviou, nós temos a tendência para o pecado, a concupiscência. Então, nós não conseguimos chegar com facilidade ao que nós somos. Por isso que Deus quis dar uma ajudinha e Deus revelou os 10 mandamentos para nos ajudar. Mas isso está totalmente de acordo com a nossa natureza. Então, não roubar, porque roubar fere a dignidade humana. Não matar, porque matar fere a dignidade humana. Respeitar pai e mãe, porque a família faz parte da natureza humana. Tudo isso chegamos através da razão. E Deus nos ajudou. Porque nós temos a inteligência obscurecida pelo pecado original e porque nossa vontade está desviada por causa do pecado original, que a gente chama de concupiscência. E desse desvio da vontade. E agora a gente vai entender, estamos quase finalizando, para falar sobre liberdade. Os animais têm instintos. Por que que um animal ele age de uma forma que ele age? Porque ele tem instinto. Até o animal que é adestrado, tem esse adestramento baseado nos instintos. O ser humano, ele também tem instintos, mas ele tem duas faculdades que os seres espirituais têm, né? Porque nós temos a nossa alma. Quais são essas faculdades? Assim chamadas faculdades pela teologia, pela filosofia. A inteligência e a vontade. O que é inteligência? Inteligência é a faculdade pela qual conhecemos as coisas. Então eu só conheço as coisas porque eu tenho inteligência. O que é vontade? Vontade é a faculdade pela qual queremos as coisas. Então eu quero algo pela vontade. Então o que me move é a minha vontade. Tá? Então eu tenho inteligência, o que eu conheço, e vontade, o que me move. Nós também temos impulsos. Esses impulsos vêm dos nossos instintos, que nós temos a nossa parte animal, vem da nossa. Todo animal ele foge da dor e busca o prazer. Então nós também, né? Temos uma aversão à dor e temos uma atração pelo que causa prazer. Tá? Nós temos o nosso condicionamento também, a psicologia explica questões de condicionamento. Nós temos a vontade de. Nós temos a questão de querer satisfazer nossas necessidades pessoais, tudo isso são impulsos. Então, os impulsos e a inteligência agem sobre a vontade e eu faço algo. Tá? Então, o que me move a vontade? O que influencia a vontade? Os impulsos, digamos assim, a minha parte animal e a minha inteligência, a minha parte espiritual. Os animais não são livres. O animal não é livre. O animal não tem liberdade. Porque o animal ele segue os seus instintos. O animal ele foge da dor sempre. O animal ele busca o prazer sempre. Se você bater uma palma mais forte, o cachorrinho se assusta e corre. Se você mostrar um pedaço de carne, o cachorrinho vai salivando para cima de você. Tá? Então isso é um instinto agindo sobre o animal e ele faz. Ele não tem inteligência. Tá? Eu estou falando de inteligência como uma faculdade espiritual. Tá? Não vou entrar aqui na inteligência dos animais. Estou falando de inteligência da parte espiritual. Então o animal ele não é livre. O ser humano ele tem essa inteligência, não só os impulsos. Por isso que o ser humano é livre. Então, toca o meu despertador de manhã. Qual é o meu impulso animal? Continuar deitado na cama, porque tá gostoso. O que a minha inteligência fala? Meu amigo, você precisa levantar, você precisa trabalhar, você precisa fazer tal coisa. Levanta. E você pega e levanta.
né? A sua vontade agindo, porque a sua vontade aderiu à sua inteligência e você fez. Você é livre. Você tomou essa decisão livremente. Você não ficou lá preso na cama, né? Você vê um prato de comida, começa a salivar, mas você sabe, não, vou esperar um pouco mais porque ainda não chegou a hora aqui de eu comer, vou esperar um pouco. Você consegue se segurar. O animal não, o animal ele vai lá e ataca a comida, né? Então, nós somos livres porque nós nos seguimos pela inteligência. Agora, se eu sigo o meu impulso, se eu sigo o meu instinto, eu deixo de ser livre. Se toca o meu despertador e eu falo, não, eu levanto a hora que eu quero, eu vou ficar esparramado na cama, eu não estou sendo livre. Ah, mas essa é uma decisão minha. Sua ou do seu corpo, né? Se eu fujo da dor sempre, se eu busco o prazer sempre, eu sou escravo do meu corpo. Eu estou agindo como um animal, eu não sou livre. Veja a pessoa que se entrega sempre à questão corporal. Então, a pessoa que é preguiçosa, nunca faz nada na hora, nunca faz a hora que precisa, tá sempre aí se entregando ao menos esforço. A pessoa não consegue mais vencer aquilo. Até questões médicas, a pessoa que se entrega ao vício do álcool, a pessoa se torna prisioneira do álcool. A questão da sexualidade desregrada. Hoje a gente sabe a questão da pornografia e da masturbação como vícios importantíssimos. Isso eu estou falando como médico. Não estou falando do ponto de vista moral, estou falando como médico. Hoje já é tratado como um dos grandes vícios nos Estados Unidos. E está chegando isso aqui no Brasil. Os artigos estão mostrando isso, a questão do vício, né? Como as pessoas são, tem muitas pessoas que estão viciadas na questão da pornografia e da masturbação. Como isso destrói o relacionamento afetivo, como isso destrói casamento. Né? E eu estou falando de novo, não estou falando moral, estou falando como médico. Então, isso não é, eu sou livre, eu faço o que eu sou livre. Não, você está agindo por impulso, você está agindo por instinto, como o animal age. Eu sou livre quando a minha inteligência me mostra algo, e mesmo que isso vá contra o meu impulso, eu faço. Né? O filósofo Baruch Spinoza diz: ser livre é ter capacidade para agir com a intervenção da vontade, fazendo o que segue necessariamente a natureza do agente. Então, eu sou livre quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Então, a lei moral, ela me torna livre. Voltando ao catecismo, ponto 1731, 1731, a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isso ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então é isso. Livre-arbítrio é eu poder escolher qualquer coisa. Então, de manhã eu abri a gaveta do meu armário e decidi a cor da camisa que eu ia colocar. Tanto faz, se é verde, se é amarela, se é azul, se é rosa, tanto faz. Isso é livre-arbítrio. Agora, liberdade vai além. Liberdade é algo mais profundo. Liberdade não é simplesmente poder escolher a cor da sua roupa. Liberdade é você agir de acordo com com a sua razão. Né? Então é algo muito mais profundo. Não é simplesmente poder escolher algo, mas é ser livre porque eu domino sobre o meu corpo. E principalmente eu busco a Deus, que é o único que me satisfaz. Né? Isso é muito importante. Ponto 1733. Quanto mais pratico o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser no serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. E é isso. É isso a gente vê na prática, gente. Aquele que faz o bem, aquele que busca a virtude, isso já filósofos gregos já falaram, se torna livre. Aquele que busca o mal e faz o mal se torna escravo do pecado. Qual é o contrário de virtude? O contrário de virtude é vício, porque o vício vicia. E eu já falei aqui, pegue uma pessoa viciada em álcool, uma pessoa viciada nas drogas, uma pessoa viciada em sexo, uma pessoa que é um corrupto, uma pessoa que é um bandido.
A pessoa ela não consegue, ou não precisamos ir para casos extremos, não. Olhemos casos ao nosso redor e até para nós mesmos, né? Como a preguiça nos escraviza. Poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo porque eu sou preguiçoso. Eu queria tanto parar de comer nesse ponto, mas eu não consigo porque eu sou guloso. Eu queria tanto ser mais dedicado a tal assunto, mas eu não consigo porque eu não tenho a virtude da fortaleza. Então a virtude liberta. Eu faço o que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer, né? Olha, eu tenho que fazer exercício físico, então eu vou na academia e pronto. Não tenho vontade, mas eu vou, porque eu sei que é bom para minha saúde. Não vou me jogar no sofá, não, mas eu sou preguiçoso, eu não tenho a virtude da fortaleza, eu tô comodista, então eu fico jogado no sofá. Percebam, gente, a prática do bem liberta, a prática do mal escraviza. A prática do bem é a virtude, a prática do mal é o vício. Né? Então, voltamos aqui ao Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 a 34, né? Eu já li só o versículo 31, mas vamos ler o trecho inteiro, de 31 a 34. Jesus estava conversando com os fariseus, né? Então vamos lá. Jesus então disse aos judeus que creram nele: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, Cristo fala, né, que conhecereis a verdade, permaneceis na minha palavra, a verdade vos libertará. E os fariseus falaram, mas a gente nunca foi escravo de ninguém, a gente é filho de Abraão. Bom, eles se esqueceram que eles foram escravos dos egípcios, né? Mas fala, não, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. E Cristo fala, não, vocês são escravos do pecado. Então, conhecereis a verdade, tá? Busca a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é relativa, como diziam muitos filósofos que a gente já passou aqui. A verdade não está na sua cabeça, né? Cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade. Existe a verdade das coisas. A dignidade humana ela é uma só. A verdade da lei moral escrita na sua alma. Busque essa verdade, pratique essa verdade e você vai ser livre. Mas eu sou livre. Não é, você é escravo do pecado. Seja livre. Então, para eu ser livre, então a lei moral, ela não me obriga a nada. A lei moral é como eu sou. Voltando ao exemplo do liquidificador. Tá escrito no manual que o liquidificador é 110, mas o liquidificador é meu. Eu sou o dono, eu comprei. Nenhuma indústria vai mandar sobre as minhas coisas porque eu sou livre. Então eu livremente vou ligar o meu liquidificador no 220 porque eu sou o dono do liquidificador e ninguém vai mandar em mim. E eu ligo no 220. E aí você queimou. Queimou. Não adianta levar lá na garantia que estragou. Por quê? Porque você fez algo, né, que era contra a natureza do liquidificador. Então, a lei moral está escrita na sua alma. Então, não adianta você falar, eu sou livre porque eu vou fazer como eu quiser, ninguém manda em mim, a igreja não manda em mim, os 10 mandamentos são são coisas feitas para dominar o mundo, a religião foi feita para dominar os homens, e eu vou fazer o que eu quiser. Tá bom, faz o que você quer. Você vai quebrar a cara, vai queimar. Como você queima o liquidificador, vai queimar. Então, a liberdade é agir como um ser humano com a razão. Tá? Como eu serei livre? Né? Através do esclarecimento da razão, através do estudo, através da reflexão. Buscareis a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que a gente está fazendo aqui, estudar, ir atrás. Agora, nem sempre e nem todo mundo tem tempo ou tem, né, suficiente entendimento para buscar, para estudar filosofia, para ir a fundo nas questões. Então tem a questão da fé, a fé filial na igreja. A igreja é minha mãe. A igreja quer o meu bem. A igreja não quer dominar. A gente vai ver isso quando a gente for falar dos mandamentos em si. A igreja não fez uma lista de obrigações arbitrariamente para a gente seguir. Não, tem um fundamento, tem uma razão. Eu vou buscar entender para aumentar a minha fé.
Eu já tenho fé na igreja, eu não vou buscar para discordar ou para poder crer. Não, eu creio primeiro. E agora eu vou buscar para aumentar. E se caso eu não entenda, eu creio que a igreja é minha mãe. Assim como eu falo para o meu filho não colocar o dedo na tomada, ele não consegue entender os princípios da elétrica. Mas ele confia como pai que eu quero o bem dele. Quando ele for maior, ele vai entender que dentro da tomada passa energia elétrica. E se ele pôr o dedo, ele toma um choque. Mas agora ele não consegue entender, então ele confia em mim. Então, se eu entendo, se eu busco a verdade, que bom. Se eu não consigo entender, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho a minha mãe igreja que cuida de mim. E depois a vontade. A vontade é o que me move. E a vontade precisa aderir a essa inteligência bem formada. Porque se eu tenho uma inteligência deturpada, também não adianta, né? Então eu tenho que ter uma inteligência esclarecida, seja pela razão ou seja pela fé, e a minha vontade adere a essa inteligência. E eu faço o que eu devo fazer, e não o que o meu impulso pede. Eu não deixo de só fugir da dor e só buscar o prazer. Eu faço o que eu tenho que fazer. E para isso eu preciso de virtudes. Então, eu vou mover mais facilmente a minha vontade aderida à minha inteligência se eu for uma pessoa virtuosa. E isso vai me completar. Por isso que os filósofos gregos falavam que a felicidade está na virtude, porque a virtude me move para o bem. Então, tudo que eu estou falando aqui, gente, nesse ponto, também é racional, não é só de fé, isso é racional também. Então, para ser livre, para ser feliz, para seguir a lei moral, eu preciso fortalecer a minha vontade. E eu fortaleço a minha vontade através das virtudes. Então, eu preciso esclarecer a minha inteligência, seja pelo estudo e seja pela fé, também pela fé em primeiro lugar, tá? E fortalecer a minha vontade através da prática das virtudes. E as virtudes são o tema de assunto do nosso próximo encontro. Os pontos chaves e centrais nesse encontro. A verdade não é relativa. As coisas elas possuem uma realidade, tá, inerente a elas. Elas são algo e são em si mesmas. Eu devo buscar a verdade das coisas. Então a verdade ela não está dentro da minha cabeça, tá? Ela existe nas coisas. A ética ela estabelece normas morais objetivas e é baseada na verdade das coisas e não na cabeça de alguém. É da natureza do ser humano, né? A lei moral. Então, a lei moral está escrita na natureza do ser humano, né? E ela é expressa pelo Decálogo, pelos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não são uma lista arbitrária que Deus colocou, mas é algo que é a minha natureza. Eu fui feito assim. É o meu manual de instruções que está baseado no que eu sou. E se eu for contra isso, eu estou indo contra a minha natureza e vou queimar como um liquidificador. Tá? E isso me torna livre. Eu sou livre se eu ajo de acordo com a minha natureza e não segundo meus impulsos. E isso me torna feliz, porque me satisfaz, me preenche. Se eu for contrário a isso, além de me escravizar, além de eu ser preso aos meus instintos, eu ainda não vou encontrar a felicidade nessa vida. Eu vou quebrar a cara. Né? Então, pensando não só na vida eterna, que o católico ele não pode só pensar no prêmio do céu e nem só ter medo do castigo do inferno, mas eu quero amar a Deus. Mas não só pensando na vida eterna, mas pensando na felicidade terrena aqui, eu só vou ser feliz se eu seguir a minha natureza. E para isso eu preciso das virtudes, que é o nosso próximo encontro. Como um propósito, fazer um autoexame, parar e pensar, né? Será que eu realmente busco a felicidade? Porque é lógico que eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Mas eu busco a felicidade pelas minhas verdades, que a gente já viu que são falhas, né? Que são verdades inventadas pelo comodismo, o que é mais fácil, o que me evita o que custa, o que me dá satisfação. Então não adianta só eu evitar o que custa, o que me satisfaz, que no fundo, eu vou encontrar só a frustração. Não vou chegar à plenitude, não serei feliz. Então eu quero ser feliz. O que eu sigo? Quais são o que eu admito como as minhas verdades? Será que não são desculpas para o meu comodismo, para evitar o que me custa, né? E para, ter o que me dá o pequeno prazer daquele momento, mas que isso não vai me preencher e no final da linha eu vou encontrar não vou encontrar a felicidade que eu tanto busco aqui já nessa terra. Então, fazer um autoexame e pensar na minha vida o que realmente me guia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.